saber, a gente quer conhecer, mas a gente não quer, muito assim, não pensa muito nisso. É um assunto que a gente, né, não para pensar. Então a gente trouxe a Camila aqui hoje para a gente pensar sobre isso. Que Deus te abençoe. Posso orar por você? Deus, obrigada pela vida da Camila, obrigada porque ela está aqui conosco, Deus. Obrigada pelo conhecimento que o Senhor tem dado para ela, que ela possa ser fonte de bênção aqui para a gente, Deus. Usa a vida dela, fala através da vida dela os nossos corações. No nome de Jesus, amém. Então, bom dia. Tem algumas pessoas aqui que eu já conheço, outras que eu não conheço. E estou bem feliz de estar aqui. Quero parabenizar todo mundo do MOPS, toda a equipe, que eu estou vendo assim, cada dia vocês estão mais profissionais, né? Estou seguindo vocês no Face, né? Eu vejo ali os depoimentos, né? O cuidado de vocês. Então, parabéns para todas vocês, porque esse é um momento de muita sensibilidade das mulheres. E eu, quando estava grávida, não tive essa oportunidade. E como eu engravidei muito cedo, com 18 anos, meu filho já tem 12 anos, foi uma experiência muito difícil, porque eu engravidei muito cedo. Então eu acredito que se eu tivesse tido esses momentos para me acolher, para entender, para compartilhar, teria sido mais fácil, tá? Então, parabéns para vocês. A Camila já foi palestrante. Alguém já assistiu palestra da ano passado? Alguém está aqui no passado? Só aqui? Tem uma aqui também. Ano passado a gente estava com um pouco menor, né? E a Camila foi uma das nossas primeiras palestrantes do ano passado. Evoluiu bastante já, por isso que eu estou falando, que eu estou vendo assim bastante. Então, eu gosto sempre de falar assim, esse tema é um tema que eu posso falar no mínimo 2 horas e eu vou falar em 40 minutos, tá? Então, eu vou assim correr, não vou me atropelar, como eu disse pra Iná, vou tentar não me atropelar, mas é assim, gente, é um tema que pra gente entender, pra gente conseguir cuidar bem dos nossos filhos, assim, ó, a ideia é que vocês procurem sempre estarem se informando sobre isso, né? É um tema muito escasso na literatura brasileira, é pouca coisa que se acha na mídia também. A gente tem o que a gente consegue às vezes se deparar são situações sempre as mesmices, e é isso que eu estou trazendo para vocês, um pouco da diferença daquilo que a gente sempre está ouvindo por aí, né? E aí um programa que eu trago em primeira mão para vocês, que é um programa que eu sonhei muito, que chama Eu Posso Ajudar Você, que é um programa de prevenção de riscos na infância, que está pronto para ser agora divulgado com um kit de prevenção para as crianças. Tá? Foi um sonho que Deus colocou no meu coração por trabalhar muito tempo com crianças vítimas de abuso sexual há mais de 7 anos, tá? Em abrigos, em periferia, na igreja, no consultório. Então eu fiz especialização nessa área e agora eu acho que eu vou conseguir, junto com vocês, junto com a igreja, junto com a comunidade, com as escolas, poder fazer a prevenção desse assunto para que a gente possa ter menos crianças comprometidas com adultos muito mais saudáveis para a nossa sociedade, tá bom? Então assim, ó, vocês vão ver eu passo pulando o slide, tá? Porque eu vou ter que olhar aqui essa apresentação é uma apresentação de uma palestra de 2 horas, então eu posso ficar 2 horas, posso ficar 2 dias, uma semana, um ano falando sobre isso, que eu teria bastante assunto, tá? Então vamos ter paciência. Se vocês quiserem perguntar, eu vou pedir para que vocês perguntem no final, que vai ter abertura para isso. E aí, se no meio acabar ficando um pouquinho confuso, tenha essa paciência, tá? Porque daí eu tenho certeza que no final eu vou conseguir esclarecer bastante dúvida, tá bom? Então eu gosto sempre de começar com o artigo 18, que fala que é dever de todos zelar pelo bem-estar da criança. Não é só dever da mãe e do pai que estão lá com a criança e a gente está sabendo de uma história que está acontecendo na casa do vizinho lá. Não. Então, eu ouço gritos, eu vejo a criança sendo maltratada psicologicamente, fisicamente, sexualmente, mas isso não é comigo. Mas o estatuto diz que é assim, tá? Então, é nosso dever, porque essa criança, ela precisa de cuidado, ela precisa de adultos, ela não consegue se cuidar sozinha. Então, a gente tem que saber que é nosso dever como cidadão zelar por ela, tá? E eu vou trazer para vocês
o porquê, tá? Então, eu vou passar rapidamente falando que existem vários tipos de violência: a violência física, a psicológica, a emocional, ou emocional, a negligência sexual ou incesto, que é nessa que a gente vai ficar, tá? A gente vai falar da violência sexual e eu quero só distinguir alguns conceitos, porque muitas pessoas falam assim: ah, ela foi estuprada, tá? No caso da menina ter sido abusada. Ou então, ah, ela foi abusada, mas ela no caso foi estuprada, tá? Ele é um pedófilo. Então, eu quero trazer esses conceitos para vocês saírem daqui falando o certo, tá? Não sair daqui falando coisas, porque vocês vão, a mídia traz coisas erradas, às vezes médicos falam errado, então psicólogos também falam errado, tá? Então a gente tem que falar, usar as nomenclaturas corretas para a gente começar a trazer um pouco mais de informação correta aí para a nossa sociedade, que com esse tema ainda as pessoas não estão muito bem familiarizadas. Então vamos lá. O abuso sexual é uma situação em que uma criança ou um adolescente é usado para gratificação de um adulto ou mesmo de um adolescente mais velho, baseado em uma relação de poder que pode incluir desde carícias, manipulação de genitália, mama ou ânus, voyeurismo e exibicionismo, até o ato sexual, com ou sem penetração, com ou sem violência. Esse é o abuso sexual. O incesto. O incesto, ele é qualquer relação de caráter sexual entre um adulto e uma criança ou adolescente, entre adolescente e uma criança, ou ainda entre adolescentes quando existe um laço familiar, tá? Direto ou não, ou mesmo uma mera relação de responsabilidade. Então, o incesto não é só aquele praticado pelo pai, não é só aquele praticado pela mãe. Às vezes é aquele praticado pelo padrasto, sim. Às vezes é aquele praticado por um irmão que foi adotado. Às vezes é aquele até praticado por uma tia que mora na família muito tempo e é considerada parte dela. Ok? Pedofilia. Pedofilia é uma psicopatologia, tá? É um desvio no desenvolvimento da sexualidade, caracterizado pela opção sexual por crianças e adolescentes de forma compulsiva e obsessiva, ou seja, precisa de tratamento. O pedófilo precisa de tratamento. E o estupro, do ponto de vista legal, é a prática sexual em que ocorre conjunção canal, ou seja, penetração por um pênis, com uso de violência e grave ameaça. Então vamos lá, o abuso sexual se dá, em geral, por pessoas, na maioria das vezes, que são familiares a essa criança, tá? Na ordem dos que mais abusam, em primeiro lugar está o pai, em segundo o padrasto e em terceiro o avô. É chocante? É chocante. E depois vem as pessoas de proximidade ou estranhas daquela criança. Então, no consultório, a maior parte das vezes, até hoje que eu atendi, eu acho que 100% das vezes que eu atendi, eu nunca atendi ninguém que foi abusado, pode ter sido estuprado por alguém que foi estranho, mas ela já tinha sido abusada por alguém da família. 100% das vezes foi a família do meu consultório, tá? Não foi assim, estava andando e aí aconteceu, não. Tá? Então a gente precisa estar atento, tá? As relações familiares. Esse abusador, eles são pessoas que são muito elegantes e são muito sensíveis à forma de tratar a criança e as pessoas que essa criança convive. Por quê? Porque elas não querem deixar rastros, elas não querem ser descobertas. Então elas são pessoas que elas estão acima de qualquer suspeita. Essa é uma frase que define um abusador. Pessoas acima de qualquer suspeita. Então é aquela pessoa que tem uma dinâmica muito bacana com a criança, é aquela pessoa que sabe brincar muito bem, que tem uma verbalização, que as crianças adoram, sabe? Não é uma pessoa feia, mal arrumada, horrorosa, não. Ela é uma pessoa, uma maioria das vezes, muito bem portada, ela é uma pessoa que tem um linguajar muito adequado, e as pessoas que muitas vezes a família admira. Por isso que é tão chocante, por isso que essa situação do abuso é tão comprometedora e destrói tanto a vida das pessoas que passam por isso e das famílias que acabam tendo que reconhecer essa história e desenvolver essa superação, tá? Então,
quando isso não acontece no ambiente familiar, como pode acontecer? Daí eu falo assim, qual é o melhor lugar para as crianças serem abusadas? Qual é o pior lugar para eu deixar minha criança? Não tem. Qualquer lugar que tenha criança tem abusador. Meu Deus, então eu não posso levar minha criança na igreja, não posso levar minha criança na escola, não posso levar minha criança... Não, você pode levar, mas você tem que ter consciência, e é por isso que eu estou aqui, de que a sua criança não vai estar com você 24 horas. E é por isso que existe a necessidade de você falar sobre abuso, de você ensinar sobre a sexualidade dela, porque ela não vai estar com você todo esse tempo. E ela precisa conviver socialmente para ser uma criança saudável. E graças a Deus não é a maioria que é pedófilo. Entendeu? Só que aonde tem criança tem abusador. Então na igreja é muito bom para eles. No abrigo é muito bom para eles. No hospital é muito bom para eles. Aonde tem criança tem abusador. Tá? Então eles vão fazendo uma coerção psicológica com a criança, se aproximando dela, brincando, e isso demora, tá? Não é de um dia para o outro, quando isso é o abuso, não é o estupro, e eles vão a conquistando. Geralmente são que tipos de criança que eles conquistam? Tá? São crianças que são tímidas, são crianças que não têm muita intimidade com seus pais, são crianças que os pais demoram para buscar. Sabe aquelas crianças que os pais deixam na escola mais tempo, crianças que às vezes, isso tudo o abusador ele vai percebendo. Então eu gosto de falar de vários, eu vou sempre dar alguns exemplos. Então teve uma pessoa que assistiu minha palestra uma vez, e ela foi para o consultório depois. E ela já é uma arquiteta muito bem sucedida, tal, já superou essa situação dela, e a situação foi o seguinte. Ela fazia patinação num clube muito famoso aqui em Curitiba, quando ela tinha 10, 11 anos de idade. E ela fazia patinação entre 6 e 7 horas da noite, um clube de classe média alta. E ela ficava lá, fazia patinação e tal, e a mãe dela sempre demorava para buscar ela em torno de meia hora, 40 minutos. Então eu falava, filha, eu tenho ginástica, a mãe dela tinha um compromisso, assim, tipo ginástica, médico, alguma coisa que era sempre aquele horário. Então o cara já tinha percebido. Ela vai demorar sempre, mesmo tanto, e ela tinha que esperar lá 30, 40 minutos a mãe chegar após a aula de patinação. E aí o professor começou a perceber isso. E começou a dizer que ela era linda, que ela podia ajudar ele a arrumar as coisas depois que terminasse a aula, e que ela era uma das melhores alunas dele. E aí que começou a sedução. E ele levava ela para o lugar onde guardava os materiais, e lá ele começou a abusar dela por um ano. Um ano ele abusou dela lá. Até que veio as férias e ela pôde se livrar disso e falou, mãe, não quero mais fazer. Só que ela nunca tinha contado isso para ninguém. Porque no começo a criança sente medo de não ser acreditada, porque ele lida com essa situação de uma forma muito ameaçadora, e ele mostra para as pessoas que a criança não vai ser acreditada, que a forma que ela vai colocar, a mãe jamais entenderia. Ela tem vergonha, porque se não é uma pessoa estranha, é um pai, é uma pessoa, é um irmão, ou é um primo, ou é o avô, então ela vai se sentir como se ela tivesse sido a causadora daquilo, e muitas vezes, em alguns casos dos meus pacientes, se ela é, por exemplo, enteada, né, houve a situação com o padrasto, então ela fica muito triste porque ela trai a mãe, talvez, medo da retaliação contra si mesma e contra as pessoas que amam. Então, na cabeça da criança, né, em alguns cursos que eu fiz, em alguns estudos mostram que quando a criança é pequena, em torno dos 6, 7 anos, ela pensa assim, isso é tão ruim quando ela é machucada, o que geralmente não acontece no abuso, porque o abuso geralmente ele é prazeroso para a criança, para haver a repetição do ato, tá? E para que ela possa não contar. Então o abusador ele é uma pessoa muito sensível, ele cuida da criança. Mas quando ele não cuida, quando o abuso começa a ser torturante, a criança pensa, se esse monstro faz isso comigo, e ele ameaça que vai matar minha mãe ou meu pai, ou vai me matar, se eu contar, então ele vai fazer isso. Só que é muito raro um abusador matar, tá? Na história é muito raro você ter um abusador que mate. Quem mata é estuprador, tá? O estuprador ele estupra e depois ele mata a vítima, o pedófilo não. Medo da ruptura familiar, então no caso quando a criança já tem em torno dos 11 anos para cima, então até os seus 16, 17 anos, a criança que é abusada dentro do seu âmbito familiar, do seu núcleo familiar, ela não conta porque ela sabe dos prejuízos que isso vai trazer para sua família, e aí ela acaba evitando esse
essa revelação para que a sua família não se desestruture, porque elas sabem que a mãe vai se separar, que o pai vai embora, e aí existe toda uma chantagem por essa situação, não para essa situação não acontecer. E as crianças mais novas, como crianças de 0, 1, 2 anos até os seus 3 anos, não contam porque veio o abuso como uma situação natural, uma situação normal. Então elas nunca ouviram falar de abuso, nunca ouviram falar que não pode tocar nas partes íntimas dela, então para que ela vai contar? Aquilo é bom, o pai diz que é natural, que é gostoso, então tudo bem, né? Só que aí quando se tem um cuidado intenso com a criança, existe a voz olhando, existe os sinais aparecem, né? Uma criança mais irritada, ou assim, sinais corporais, de lesões nas genitálias, o que não é tão comum acontecer, porque, como eu disse, o abusador ele usa de estratégias para que os sinais não sejam evidentes. Então, geralmente é sexo oral ou é só manipulação. Então, as crianças não são, dessa forma, não se tem muito a prova, né? A situação física, né? A marca física daquela criança. Essa é uma das partes mais importantes, tá? O que influencia na consequência do abuso? Então, para que a gente entenda, minha criança foi abusada com 1 ano, 2, 3 anos, e foi abusada na creche por uma tia que colocava o dedinho na vagina dela, tá? E isso aconteceu 2 vezes, eu percebi, a gente viu que ela veio assada, aí a mãe foi lá, observou o contexto e tal, e aí se sentiu insegura, tirou da creche, quando foi saber, conversou com outras mães, já tinha acontecido isso, e aí perceberam que era uma pessoa tal, que já havia sido abusada, e que aconteceu, tá? E aí isso aconteceu uma vez com aquela criança, ou uma criança, no caso de uma paciente minha de 4 anos, que foi abusada pelo pai, e o pai tinha uma tendência a fazer o quê? A fazer o sexo oral na criança e colocar o dedo no bumbum dela, tá? E aí ele fez isso poucas vezes. Isso eu evidenciei que isso deveria ter acontecido 1 ou 2 vezes nela. A mãe presenciou isso. A mãe presenciou, saindo do banho, olhou, viu o pai pondo o dedo no bumbum da filha e falou assim: puxa, não fez isso com a sua filha, é sua filha, e sai. É isso a atitude da mãe, tá? E a avó traz essa criança para a clínica, o que é muito comum, tá? As avós terem uma sensibilidade muito grande, terem uma observação muito maior pela experiência, até pela observação de tempo, as mães correndo, né? Trabalhando, tudo muito doido, né? Na gente de correria, e as avós mais sensíveis, mais preocupadas, mais neuróticas também, e aí acaba que elas trazem muitas crianças para a clínica. E essa criança, ela trouxe essa situação, trabalhamos a situação, e hoje é uma menina que eventualmente eu vejo para a gente fazer um acompanhamento hoje por outras razões, e ela não traz nenhum vestígio de comprometimento do abuso, porque esse abuso foi, aconteceu poucas vezes, esse pai já saiu de casa, porque a mãe demorou muito para superar, porque ela é uma pessoa muito dependente emocionalmente. Esse caso foi bem difícil da gente conseguir fazer com que ela percebesse a gravidade da situação, que ela conseguisse ter autonomia no seu trabalho emocional para se desvincular esse homem, mas ela supera isso, essa menina vai morar com ela e com a avó e as coisas se tornam muito melhores. Então, o que acontece? A idade dela, ela era uma criança muito pequena, a duração do abuso foi pouca, a diferença de idade dela realmente era grande entre o abusador, então isso poderia ser um comprometimento muito grande. E depois dela saber um dia, se ela vir a saber um dia que isso aconteceu entre ela e o pai dela, isso sim pode vir a trazer uma consequência e um comprometimento muito grave para a vida dela. Porém, se é com um estranho, se foi numa situação dela pequenininha, ou se é uma situação diferente. Uma amiga minha, quando ela tinha 15 anos, eu tinha uns 13, ela me conta: Camila, o meu padrasto abusa de mim. Daí eu falei pra ela assim: meu Deus, você já contou pra sua mãe isso? Daí ela falou: não posso contar, se ela souber, ela me mata, ela vai achar que a culpa é minha. Aí passou o tempo, nós nos encontramos depois do formada, já estava bem familiarizada com o assunto. Eu perguntei para ela: e aí, aquele assunto como é que ficou? Ela falou: Camila, meu padrasto abusou de mim dos meus 4 até os meus 19 anos.
Quando eu resolvi contar para minha mãe, sabe o que ela fez? Eu contei. Ela foi embora com ele e me deixou sozinha. Ela não acreditou. Gente, isso é comum, tá? É muito comum isso acontecer, tá? Na Cridas, no lar onde eu trabalhava, eu recebia muitas crianças que foram abusadas. As crianças ficavam no abrigo, crianças de 3, de 2, em que eu constatava abuso sexual. Eu contava para as mães biológicas, e elas não acreditavam, preferindo ficar com seus parceiros, tá? Isso é comum. Então as mães estão apaixonadas pelos seus parceiros, são dependentes emocionalmente, às vezes elas não vão escolher cuidar dessa criança. Por isso que eu falo que é dever de todos zelar pela criança, porque às vezes a mãe não vai conseguir zelar. Ela vai passar pela criança, vai ver o pai abusando e vai falar assim, pare, só. Ou ela vai fingir que não vê, como aconteceu com uma outra paciente minha, que a avó via o avô abusando da sua neta, e ela na cozinha, a neta gritando, a minha paciente gritava no quarto porque o avô queria abusar dela, ela falava, sai daqui seu monstro, seu nojento, e a avó fingia que não estava acontecendo nada, porque ela sabia que esse marido dela era um nojento, entendeu? Um doente. Então, a gente precisa se posicionar. E aí, essas situações, no grau da relação com o abusador e o tempo, para minha colega, isso comprometeu a vida toda dela, porque foi por muito tempo, foi pelo padrasto, e o que aconteceu? A ausência de figuras parentais protetoras. Ela não teve essa condição de alguém chegar para ela e falar, filha, o que está acontecendo? É isso? Então vamos tomar uma providência. Esse homem vai sair daqui agora. Entende? O uso de força ou violência, então no caso, se esse abuso foi um abuso que trouxe muitas sequelas, marcas, né? Que a pessoa teve que ficar presa, teve que ficar sendo torturada, atendimento ao aparato judicial, né? Crianças, principalmente, crianças de 7 a 14 anos, 15 anos, precisam entrar numa situação judicial para que elas se sintam protegidas. Elas têm muito medo que esse abusador vá matar elas, como eu disse no início. Então elas precisam saber que os pais vão se posicionar a favor delas, elas precisam saber que a justiça e a polícia estão a favor delas também, tá? Que esse homem pode ser preso, que ele vai ser, ele vai receber que ele vai receber a ação da justiça em relação a essa situação, uma condenação, e que ela não está sozinha. Então isso tudo traz um pouquinho mais de alívio e menos ansiedade, porque essas crianças, em alguns casos, elas se tornam tão comprometidas que elas entram numa situação, num nível de depressão gravíssima, de anorexia, de bulimia, de comprometimento de aprendizado. Então é muito importante essas intervenções, e principalmente a psicológica, com certeza. Gente, essas questões de consequência são muito relativas, tá? Então, traumatismo, corrimento, doenças sexualmente, coceiras, doenças psicossomáticas, dores abdominais, essas consequências são muito variáveis, tá? Não dá pra falar assim, então a minha filha tá nervosa, tá com coceira, ela foi abusada. Não é assim. Né? Isso é um contexto que tem que se abraçar, né? E aí se perceber a criança no seu dia a dia. Então, um caso bem recente de uma criança minha da clínica, que ela chega com 3 aninhos e aí de repente, de um tempinho pra cá na escola, batendo com os amigos, brigando, não dormindo direito, e aí começa com um relato, né? O homem de camisa azul, calça amarela, no hospital mexendo no meu bumbum. E aí ela fala isso, e aí de repente no meio da noite fala assim, mamãe, a gente precisa sentar para conversar sobre o homem que mexeu no meu bumbum. Então ele sabe, ele tem essas ideias, ele fala algumas coisas assim, e é hora daí de se perceber, de acontecer, para trazer para a clínica, para observar essa criança e aí entender as consequências que isso pode trazer, né? Felizmente esse caso é um caso que essa criança passou um dia, os pais vinham para a clínica assim, Camila, não é possível, porque essa criança, ela passou todo o tempo com a gente, não tem como isso ter acontecido, a gente não deixou ele nunca fora dos nossos olhos. Se foi para a escolinha da igreja, foi 1 ou 2 vezes, porque na maioria das vezes ele fica com a gente no culto, e assim a gente fez tantas opções, né, e as variáveis eram tão difíceis de acontecer, e aí chegamos à conclusão do quê? Que esse garoto
ficou uma noite com a tia que tinha um filho de 17 anos, na noite que a mãe foi ter bebê. E aí aconteceu a situação. Então ele falava, o menino de blusa azul no hospital. Mamãe no hospital, o menino mamá. E aí a gente começa a entender toda essa história. O que é o pior? O pior é trabalhar com essa família. Porque esse garoto, ele é o sobrinho do pai. E essa mãe é uma psicóloga. A mãe do sobrinho. E aí para conduzir tudo isso, não é tanto comprometimento que essa criança vai ter. Porque essa criança, a gente trabalhou umas 5 sessões, né? Trabalhei com prevenção, trabalhamos com os pais e tal. Foi um sucesso o caso. Mas o trabalho mais sensível é de trabalhar com a família agora, de reestruturar laços, de sensibilizar essa mãe, com esse sobrinho, né, que tem uma história bastante delicada e que possivelmente dá para entender que talvez ele tenha sido abusado na infância. E aí a gente pode passar para indicadores comportamentais, como eu falei então, mudanças súbitas de explicáveis e inexplicáveis de comportamento, alto nível de ansiedade, medo excessivo ao toque. Crianças que foram abusadas, elas não gostam de ser tocadas, abraçadas, apertadas, não são assim sensíveis a isso, né? Baixa autoestima, dificuldade de concentração e aprendizado. Por quê? Porque o foco principal delas está no quê? Na situação emocional que elas estão vivendo. E isso não tem a ver só com abuso sexual, tá? Crianças com problemas emocionais, elas trazem comprometimento no aprendizado em 90% dos casos. Então agora eu vou focar nessa questão aqui, ó, indicadores de suspeita de abuso sexual segundo o período evolutivo. Gente, dá para falar de todos os períodos, mas assim, ó, não vai dar tempo. Então eu vou focar no período de 3 e 6, que é o nosso período aqui, tá? Então, o que a gente precisa perceber, como a gente pode perceber se a criança foi abusada, né? Uma criança que foi abusada, ela começa a apresentar condutas hipersexualizadas, né? Então, condutas até masturbatórias, que pode se chamar, né? Então, a manipulação excessiva dos seus genitais, né? Interesse nos genitais dos seus pais, das outras crianças, mas tem que haver um cuidado, porque principalmente as meninas de 4 anos e meio a 5 anos, as meninas se interessam muito por essas características sexuais nesse período, né? Então elas beijam mais na boca, elas mostram o bumbum, entendeu? Então assim, tem que ficar atento a isso, tá? De separar algumas questões nesse sentido. O menino, em cerca dos seus 3 aninhos, eles se voltam muito pro pênis, mas não pode ser excessivo. Então a gente tem que ficar no equilíbrio. Uma coisa que é no excessivo, aí tem que chamar atenção. Peraí, mas por que tanto? Isso aqui tá me incomodando, né? Tá incomodando as pessoas. Aí tem que haver uma investigação nesse sentido, tá? Conduta autoerótica, então, como eu disse, pode ser a questão da masturbação, transtorno do sono, né? Criança que acorda de um lado, vai para o outro, isso pensando que havia um período normal e que existia mudança nessas condutas, né? De uma criança que tinha um sono bom, agora não tem, e aí começa a apresentar uma diferenciação nessas condutas. Conduta regressiva, por quê? Por que é conduta regressiva? Primeiro, medo. O medo da criança faz com que ela se torne mais carente, mais manhosa. E outra coisa, o abusador, quando abusa de crianças pequenas assim, ele trata a criança com palavras no diminutivo. Ai, princesinha, queridinha, vem com coisa, sabe? Vem com papaizinho, vem com... Né? E a criança fica muito nervosa. Enurésico, preste xixi na cama, o cocô na calça, a falta de controle dos esfíncteres, então, que já poderia ter sido superada, de repente retorna isso, né? O retraimento social pelo medo, porque o abusador ele fala, não quero que você conte pra ninguém, e aí a única forma dessa criança não contar é parar de brincar com as outras crianças, porque pedir pra uma criança guardar segredo é muita sacanagem. É muito difícil para uma criança guardar segredo, pedir para ela guardar o segredo que o papai comprou um presente lindo para a mamãe, é muito difícil. Não façam isso, sabe? Que vocês compraram uma coisa para o pai, é muito triste, né? Então, guardem o seu segredo, não contem nem para crianças, porque elas vão sofrer, né? Principalmente na cidade. E temores inexplicáveis frente a pessoas e situações determinadas. Não quero me posar na casa do papai, aquele pai que estão separados, daquele vovô, daquela tia que tem o primo, que tem o irmão, entendeu?
Então, são situações que tem que ficar muito atentas para vocês poderem preservar as crianças de vocês, ok? Nas outras situações, em relação aos outros períodos, elas são muito semelhantes, sempre muito semelhantes, mas elas acabam se diferenciando só em alguns contextos. O que mais é importante dizer é que cada vez que a criança evolui, tá? Depois que se ela foi abusada desde pequenininha, a tendência ao longo da sua vida é essa, a chegar à sua vida adulta, né, numa euforia, numa conduta tão depressiva, tão ansiosa, que aí vai acabar ou indo para a promiscuidade sexual intensa, né, que esse é um fator de desencadeamento do comprometimento do abuso, ou fazendo dependência química para suportar toda essa história que ela passou. As situações de excessiva inibição sexual, que é o outro ponto, né, de extremo, que ou é a promiscuidade intensa, de transar com todo mundo, sair, ou então não conseguir manter relação sexual com ninguém, intimidade, porque isso traz muita complicação interna e bastante desgaste, tá bom? Anorexia, bulimia, a questão dos cortes, isso é bem comum, tá? Então tá, eu vou pular e depois a gente vai voltar aqui. Como orientar as crianças, tá? Então vamos lá. Esse é um programa que daí eu quero falar para vocês, que é o programa que eu comecei a trabalhar. Então o kit está pronto, tá? Eu não consegui trazer para vocês porque a gráfica, infelizmente, não consegui preparar tudo para hoje, mas se vocês tiverem interesse em adquirir o kit, vocês me dão o nome e eu envio para vocês por correio, vocês pegam na clínica, que vai ser a base disso aqui, tá? Então, a base ninguém tem o direito de tocar nas partes íntimas do corpo da criança ou fazer com que elas não se sintam à vontade no que diz respeito ao seu corpo ou de outra pessoa. O que eu estou trazendo aqui é o que vocês vão ouvir e como vocês têm que instruir a criança. Essas são falas que eu estou dando ideia para vocês para como conversar com a sua criança, tá bom? Então, ninguém pode tocar nas partes íntimas dela, a não ser que ela permita, ok? Os adultos não devem pedir para que as crianças guardem segredo daquilo que fazem juntos. Tem uma coisa que eu sempre falo na clínica, né? Que é algo que já introduz sempre o nosso encontro. Fala assim, tudo o que acontecer aqui na minha sala, eu não conto para ninguém. Mas você pode contar o que você quiser do que acontece aqui. Nunca guarde segredo do que você faz com um adulto. Então, toda criança que entra na clínica, eu falo isso para elas. E isso vocês precisam dizer para elas também, ok? Se alguém pedir que a criança guarde um tipo de segredo, ela deve contar aos pais. Então, tipo assim, mamãe, o tio falou para guardar um segredo, tem que contar. Se alguém falar para você, para a criança, né? Então, você tem que falar para seus filhos. Se algum dia alguém pedir para você guardar o segredo, você precisa me contar que esse tio pediu para você guardar o segredo, que é a professora, que é o amiguinho, né? E esses segredos não precisam ser em relação às questões sexuais, para qualquer coisa, né? E aí vocês começam a ter uma intimidade muito boa com as crianças. Não devem permitir que ninguém tire fotografia delas, parcial ou totalmente despidas. E se alguém sugerir fazer isso ou mostrar fotos de outras crianças nessa situação, devem relatar o incidente aos seus pais, à professora ou a outro adulto imediatamente. Tá? O corpo delas não pode ser exposto de forma nenhuma. As crianças devem relatar se alguém faz comentários tolos sobre sexo, mostra figuras pornográficas ou faz gestos obscenos para as crianças. Tá? O que é isso? Isso é falar sobre sexo. Só que antes de falar sobre sexo, vocês vão falar sobre as partes íntimas. Eu já vou chegar aí. As crianças devem contar se alguém lhes oferece presentes ou dinheiro. Por quê? Porque a maior parte das vezes o abuso começa quando alguém oferece uma coisa para eles. Então, no abrigo era assim. Tinha uma pessoa que trabalhava lá há muito tempo e aí ele falava assim, as crianças vinham com uma moedinha e eu comecei a observar, no abrigo criança não ganha dinheiro, não tem dinheiro lá. E aí as crianças começavam a vir e falar, o tio fulano me deu 10 centavos, o tio ciclano me deu 5, e o sonho deles é ganhar R$1, 50 centavos para sair da escola e comprar um geladinho, uma figurinha, porque todas as crianças da escola
escolas têm pai e mãe, a maior parte delas, e eles não. Então elas saem da escola, as crianças, outras crianças cobram e eles ficam olhando. Então o sonho deles é que eles tenham dinheiro para provar, tá bom, eu também tenho um pai e uma mãe, né? Ou eu tenho também um jeito que você, a mesma coisa que vocês têm. Só que eles ficam nessa diferenciação. E o cara sacou isso. E ele deu o dinheirinho para as crianças. E aí a minha sala ficava bem na visão do parquinho. E eu comecei a sondar esse cara, que era um velhinho. Um cara devia ter uns 70 anos. E ele fazia manutenção lá no parquinho do abrigo. Daí, um dia a criança chegou. Essa criança já tinha sido abusada várias vezes. E ela era algo fácil. E aí ela chegou e falou, o tio fulano me deu a moedinha. Então tá bom, a pergunta é essa. O que você precisou fazer para ele te dar essa moeda? Eu precisei pegar no bolso dele. Ah, você precisou pegar no bolso dele? É, tia, mas estava tão difícil. Daí vem a outra criança, a mesma história. Ou seja, ele queria que as crianças passassem a mão nos órgãos sexuais dele. Velho safado. Nunca devem dizer a alguém pelo telefone que estão sozinhos em casa. Tampouco devem responder perguntas. Nunca devem entrar na casa ou no carro de alguém. Não é seguro ou apropriado que os pais transmitam essas permissões através de outros adultos. Por exemplo, está na escola e a criança, alguém chega para ele e fala assim, olha, a sua mãe não veio hoje, então quem vai te levar para casa sou eu. Ou ela está no hospital e eu preciso levar você direto para o hospital onde ela está. Na hora a criança vai. Foi assim que uma criança foi raptada no shopping Curitiba. E em caso de a criança se perder, ensinaram que deverá pedir ajuda a uma mulher e, se for possível, uma mulher com filho. Tá? Essa coisa da criança pedir ajuda para um policial, para a mulher da assistência lá, da informação, gente, é furado, tá? Eu busquei muito isso, pesquisei muito essa situação. Então, assim, a melhor informação a se dar para uma criança é: procure uma mulher e uma mulher com filho. Então é a seguinte: a criança se perdeu aqui na igreja. É difícil achar uma mulher? E uma mulher com filho? Não é difícil. No mercado, é difícil achar uma mulher? Não. E uma mulher com filho? Não é difícil. No shopping? Não é. Nada, nunca é difícil. Então, é melhor isso do que a criança entrar, começar, meu Deus, agora tem que procurar um policial, agora tem que procurar um não sei o quê, a enfermeira. Não dá, a criança entra em pânico, porque ela não vai conseguir chegar nesse nível de pensamento. Então, ela sempre vai procurar uma pessoa e a pessoa vai lembrar muito a mãe dela. Geralmente, as crianças, quando se perdem, elas procuram uma mulher que é muito parecida com a mãe. E quando uma criança do abrigo procurou um homem, ela foi estuprada. E eu estava presente no abrigo quando isso aconteceu. Tá? Não devem se sentir responsável por ajudar outros estranhos a procurar um endereço ou bicho de estimação. É impróprio que os adultos procurem esse tipo de ajuda com crianças. Foi feita uma pesquisa, um teste, tá? Isso foi nos Estados Unidos. Foram num parque, vamos dizer um parque Barigui, porque era um parque muito conhecido, tá? Que todo mundo vai, tinha pessoas bonitas, cachorros bonitos, tudo muito lindo. E aí colocaram lá umas 10 crianças, tá, com seus pais, e fizeram o quê? E com cachorros. E aí fizeram o quê? Deixaram as crianças lá brincando e os pais começaram a se distanciar de algumas crianças. Um pouco distante, mas bem pouco. E apareceu uma pessoa estranha e disse assim, abaixou a criança, muito cauteloso, e falou assim: eu perdi o meu cachorrinho. Por favor, você me ajuda a procurar? Gente, 100% das crianças ajudaram a essa pessoa a procurar o cachorro. E nem olharam para ver os seus pais, sem que eu pedir permissão. As crianças, essa é uma técnica que os abusadores, eles usam muito, a técnica do animal de estimação. Tá? Então, essa é uma situação que precisa ser dita para eles. Sobre animal, eles não têm que ajudar a procurar ninguém, eles não têm que ajudar a pedir informação, que se alguém pedir informação, eles não têm que dar, eles têm que pedir ajuda a vocês. E falar, e eu gosto muito de uma sobrinha minha, que a gente chegou na casa dela, e aí a gente nunca tinha visto ela, né? Ela, na verdade, é prima, na verdade, filha da prima do meu marido. Então, a gente nunca tinha visto ela e tal, e a gente chegou lá, ela tinha uns 4 ou 5 aninhos, e aí o meu marido perguntou assim: ah, você mora aqui perto? Não posso falar com estranhos. Na hora ela respondeu isso assim, sabe? E eu achei o máximo. Eu falei: olha, parabéns, é isso mesmo, não fala com ninguém. Nem com você. Aí eu peguei, fui brincar com ela, assim, né? Uma hora eu falei assim: amiga, vem aqui. Eu falo muito amiga, assim,
E esse treinamento ela precisou ter porque lá realmente é um lugar muito favorável para ela ser levada embora, entendeu? E ela é linda, então ela realmente podia ser levada embora. E ela acatou as informações, foi treino, tá? Toda criança deve reconhecer as 3 regras de segurança, tá? Isso não fui eu que inventei, isso são técnicas da psicologia comportamental e que funcionam para quase todas as situações de perigo para uma criança. Que ela precisa aprender a dizer não, fugir e contar para um adulto. Então, só que é assim, gente, a criança, ela não aprende isso num dia que você conta para ela. Ela vai aprendendo isso por repetição. Então, você tem que ensinar ela hoje, falar disso amanhã, lembrar de dar outros exemplos, né? E não é uma aula que você vai dar, é num momento gostoso, brincando, tá? Recortando, dando, na hora que sai do colégio, né? E aí, vocês podem mostrar essas situações para elas, que eu falei, dando o exemplo de dormir na casa da amiguinha. Um exemplo do caso dos amiguinhos é assim, ó. Filho, se um dia você for dormir na casa da sua amiguinha e você se sentir mal e quiser ligar para a mãe, se você tiver medo, saudade, não importa. Pega o telefone e liga. Não precisa pedir permissão. Ah, não, mas eu tenho que pedir. Olha, pede para ligar. Não fale isso. Porque se tiver um suposto abusador nessa casa, ele não vai deixar ligar. Então a criança tem que saber, pega o telefone e liga. Mas para isso ela precisa saber o número do telefone, né? E aí eu quero entrar com vocês para a gente finalizar nessas regrinhas básicas, tá? Você pode mudar para mim no kit? Que é o kit. Então, o kit ele vai mostrar isso, tá? Vocês vão trabalhar com as crianças de vocês algumas informações básicas. É a outra palestra do Pedro. Então, esse aqui, pode deixar aí. Esse aqui é o kit, tá? Então, dentro do kit, ele vai numa pasta. Vocês vão receber alguns flyers, tá? Que vai ser dessa forma. Então, vocês vão receber material. É preciso recortar todos os painéis numerados. Daí, vocês vão conversar com a criança em ordem numérica. Então, todos os painéis vão ter no verso a orientação para você dar para a criança, tá? Aí eu dou aqui a orientação que se a criança contar um dia alguma coisa durante esse exercício para vocês, ou, gente, fazer uma revelação sobre uma questão de abuso, de maus tratos, não entre em pânico, tá? A ideia é que você faça cara de paisagem, você não chore, não grite, não fale que vai matar a pessoa, tá? Porque aí ela não vai realmente conseguir confiar em você, porque a situação, uma criança, para ela contar que ela foi abusada, às vezes ela chega a demorar 2 anos para isso, porque ela seleciona uma pessoa de confiança. Então a gente diz que é a pessoa de confiança que ela elege. Então às vezes é um tio, tio não, mas às vezes, na maior parte das vezes, é a avó, a mãe ou às vezes uma professora da escola, que eles vão contar, às vezes, né? E um terapeuta, na maioria das vezes, que às vezes quando os pais supõem alguma situação, tá? Então você vai, acolhe a criança, fala que você compreende, elogia por a criança ter contado, olha que bom que você contou, você foi corajoso, abraça a criança e fala, agora eu vou pensar sobre isso. Só que pensar não é uma semana não, é 1 hora, 2, no outro dia você já tem que falar, olha, eu pensei sobre isso, nós vamos conversar com uma tia, que ela já tratou crianças que passaram por isso, ou agora eu vou ter que conversar com seu pai, tudo bem? Você vai perguntando, vai dando para ela, pedindo autorização, porque o abuso já foi uma situação de exposição e abuso, né, daquilo que ela não permitiu. Então agora precisa de cautela, tá bom? Aí, no material é trazido a situação de você mostrar para a criança que todos os dias nós somos tocados por várias pessoas, e aí você conversa com a criança que ela acorda tocada pela mamãe, pelo papai, na escola pode ser tocada pela prof, né? E aí a gente começa, eu trago para vocês trabalharem a questão do toque bom e do toque mau, né? O foco que existem muitos toques que são bons, né? E agradáveis, que nos fazem sentir felizes, e aí nós temos também alguns toques que nos fazem sentir com medo, bravo, e aí tem toques que nos machucam, tá? Que aí esses toques podem gerar medo, confusão, dúvida, e que se a gente conversar com alguém sobre esse tipo de toque, eles podem nos ajudar a resolver. Esse trabalho, gente, eu faço com meu filho desde que ele tinha 3 aninhos. Ele passou por uma situação quando ele tinha 9 anos, e que foi o momento em que eu percebi, deu certo.
Ele foi posar, a gente tem um vizinho que mora 2 casas do nosso lado, da mesma idade do Felipe, e ele tem, e o Pedro tem 2 primos muito mais velhos, né? Na época o Felipe tinha 9, o Pedro também, e esses primos em torno de 13 e 14 anos. Crianças não devem brincar com crianças de 9, de 10, seja ou de outras faixas etárias, sem a supervisão de um adulto. E isso nunca foi algo que eu aceitei. Então o Felipe sabia, só que isso era uma sensação que o Felipe já tinha. Então ele falava assim: mãe, quando o Pedro está com os primos deles, ele fica diferente. Eu, como assim, filho? Ele falou: ai, fica muito metido, ele fica se achando. Eu falei: então quando ele. Aí ele falava assim: então quando o Pedro tiver com os primos dele, eu não vou lá, mãe. Deu, beleza, não precisa ir, filho. Não vai mesmo. Você tem razão, né? Não vai. Só que um dia ele falou assim: mãe, a mãe do Pedro me chamou no churrasco na casa dele. E eu falei assim: beleza, você vai lá e volta, mas assim, qualquer coisa você volta. Ah, mas e os primos dele estão lá, a gente vai jogar videogame. Eu falei: os primos dele estão lá? Daí foi nessa hora que eu falei assim: qualquer coisa que acontecer, você volta pra casa, Felipe. Beleza. Aí ele foi, brincou lá um pouquinho, só que não foi muito demorado, deu uma meia hora assim, ele voltou. E eu tava na cozinha fazendo alguma coisa, ele chegou, abriu a porta, bateu a porta e foi pro sofá. Uma coisa que não é comum dele. O Felipe é bem tranquilo, ele é alegre, ele é bem relax assim, né? Aí eu falei assim: Felipe, aconteceu alguma coisa? Daí ele falou assim: não quero falar. Daí eu falei assim: você tem certeza? Daí ele falou assim: tenho, eu tô com dor de cabeça. Eu, nossa, você brigou com alguém? Mãe, eu não quero falar. Tá bom, mas aí eu falo assim pra ele: então, na hora que você quiser me contar, eu tô aqui, beleza? Beleza. Daí eu fui pra cozinha e tal, e fiquei pensando o que podia ter acontecido. Deu 2 minutos: mãe, quero falar. Daí eu fui lá: ai, beleza, então, graças a Deus. Fala: então, mãe, é o seguinte, tava lá, né? Daí tava lá, daí ele não conseguia falar. Sabe aquela época que tava aquela música Creu, Creu, Creu? Daí ele falou: então, tava lá, daí os primos do Pedro estavam brincando de Creu. Aí ele pegou e começou a fazer Creu no Pedro, mãe. E aí tiraram a calça do Pedro, mãe. E aí, quando foram fazer Creu em mim, mãe, passaram a mão na minha bunda, eu saí correndo e vim pra casa. Aí eu falei assim: que bom, filho, que bom que você veio pra casa. Mas teve mais alguma coisa? Não, não teve, foi isso, mãe. Mas eu tenho que te contar mais uma coisa, mãe. Ai, meu Deus. Conta, filho, conta. Então, mãe, é que os primos dele fazem isso com ele, mãe. E daí teve um dia, mãe, que eu tava aqui em casa com o Pedro. Daí eu tava aqui em casa com o Pedro, e aí a gente tava lá no meu quarto, e onde eu tava? E onde eu tava? Não sei, não sei. Eu falei: meu Deus, e minha casa é pequena, assim, né? Eu já sabia que era a minha história. Daí o Pedro falou assim: ô Felipe, deita aqui. Daí eu deitei, mãe, deitei na cama. Daí ele falou: vamos brincar de massagem de pinto? Deu assim: como assim, Felipe? O que é isso? Daí ele falou: é assim, mãe. Daí ele pegou, deitou em cima de mim, e eu falei: ô cara, sai daí, né? Eu vou aqui. Daí eu peguei, daí eu falei assim: ah, mas e daí não aconteceu nada? Não, mãe, eu saí de perto. Eu falei: eu não vou brincar dessas brincadeiras, cara. Daí eu falei: então tá bom. Aí eu entendi, né, que tudo aquilo que a gente tinha conversado, ensinado sobre as partes íntimas, sobre ele correr, fugir, contar para o adulto, havia acontecido, e ele realmente conseguiu entender que aquilo era importante e fazia ele se defender e se proteger. Então, isso, o Felipe eu fiz essas situações com ele. Quando ele tinha 3 aninhos, quando ele tinha 4, quando ele tinha 5, 6, todo ano eu repetia com ele essas historinhas, né? Eu tinha um outro livrinho, eu tinha um outro trabalho, né, que era muito antigo, que eu fui bolando e fazendo algumas estratégias e que ajudaram o Felipe e outras crianças da clínica, que eu também introduzi esses assuntos, a se proteger, né? Aí a criança aqui vai fazer o quê? Ela vai fazer a pintura do toque bom e do toque mau. Isso funciona bem, tá? Então, nessa hora vai ter 2 flyers e a criança vai poder pintar com lápis verde onde ela foi tocada e se sentiu bem, e com lápis vermelho onde ela foi tocada e não se sentiu feliz. E nessa hora é importante que os pais conversem com a criança. E quando foi isso? Né? Como que você se sentiu? Geralmente a criança que não passou por nenhum tipo de situação de abuso, ela põe a cabeça e a mão. E às vezes até o pé, né?
E aí fala, o carinho da mãe e tal. E às vezes no vermelho coloca bumbum, porque é uma situação do tapa no bumbum que ela recebe, né, em geral. Quando o papai bate no bumbum, eu não gosto, dói, né? Ou então o cabelo, que é geralmente que na escola é puxado, ou a irmãzinha menor, ou o irmão geralmente puxa o cabelo deles, né? Então vem isso. Quando a criança é abusada, né, no caso, ou ela não pinta nada, ou ela vai realmente nos órgãos genitais, tá bom? Para entender das partes íntimas, as crianças podem recortar, né, com os pais as roupinhas e os pais irem explicando para as crianças o que são partes íntimas e que nós devemos cobrir, porque quando a gente vai na praia a gente não vê todo mundo pelado, e é por isso que quando a gente vai nos lugares, todo mundo, a mãe e o pai nunca estão tudo pelado, e quando a gente vai na escolinha da igreja e tal, todo mundo está de roupinha e tal, e a gente faz uma brincadeirinha. A ideia que eu tive é de vestir os bonequinhos para entender que ali as crianças podem se preservar e não mostrar as suas partes íntimas. Aí depois tem o painel 8, o que elas vão fazer se algum dia alguém tocar nas partes íntimas, se alguém algum dia falar sobre alguma das situações que eu disse de exemplo posterior, né, fizer alguma coisa na casa de um amigo, pedir alguma informação, o que elas vão fazer? Isso é um cartaz grande que vocês podem deixar assim no quarto, deixar na cozinha, né, e a criança sempre poder manusear. E a outra situação que é bem importante, isso foi um contexto muito comum para mim na clínica, que me angustiou demais, que as crianças, às vezes com 6, 7 anos, não sabiam o seu nome completo, o nome dos pais, nem o seu endereço. Então, as crianças, para se proteger, precisam dessas informações que são básicas, e aí existe esse cartão, que é o cartão do ajudante, onde a criança vai pôr a fotinho dela, vai brincar com o nome dela, com o endereço dela, com o telefone, e vai sugestionar pessoas que possam ajudar ela, no caso dela ter alguma situação desconfortável, de abuso, de se perder, para quem ela possa pedir ajuda. E os pais podem ajudar ela daí, né? Olha, você pode pedir ajuda para a vovó, você pode pedir ajuda para a tia fulana, e aí os pais vão induzirem a criança a falar sobre os seus problemas, tá bom? E aí, eu terminei, tá? Então agora eu queria abrir para perguntas, né? Fui assim, ó, voando, gente, mas espero que tenha dado uma abertura aí para vocês. Então, fiquem à vontade. Camila, você falou de apresentar esse material com 3 anos, né? O que a gente pode começar a fazer antes disso? Sempre falar das partes íntimas, tá? Sempre. Né? A criança, esse material, na verdade, ele pode ser traduzido antes, tudo brincando, mostrando. Há 3 anos eu falo porque a criança já tem uma habilidade da coordenação motora fina um pouco melhor, e ela pode pintar, né? Ela vai conseguir entender um pouquinho mais o visual dos desenhos, né? E a compreensão daquilo que as imagens estão traduzindo, né? Mas antes disso, a criança, você sempre precisa estar atento no cuidado do manejo com a criança e suas partes íntimas, sempre. Ó, eu vou falar uma coisa assim que tem acontecido muito nas palestras que eu dou em escola, que a pergunta é: Camila, os pais têm que pode tomar banho com as crianças? Né? E eu sou sempre muito enfática, porque eu trabalho com esse assunto e eu sou completamente contra, e não sou só eu, mas todos os psicólogos que trabalham com esse assunto, assim, ó, não deve tomar banho com a criança. Não deve tomar banho com a criança, nem a mãe e nem o pai. Se vocês querem ter tempo de qualidade, querem ter relação assim, íntima, feliz, não precisa ser no banho, tá? Pode brincar, pode ir pro parque, mas pra que tomar banho? Sabe? Isso, e aí é uma frase muito da psicologia, que é assim, ó: a vida sexual dos pais não diz respeito aos filhos, e nem a vida sexual dos filhos não diz respeito aos pais. Quando isso acontece, isso se torna comprometedor para a vida psicológica de ambos. Aquelas mães que falam da vida sexual, que diz que a relação dela é assim, é assada, que é a primeira, que é a segunda, que o jeito dela, que quer experimentar a camisinha e tal, isso complica a vida sexual dos filhos. E a mesma situação das filhas que precisam abrir essas questões para as mães. Não é certo. Tá? Então, os filhos têm que ter preservado a sua sexualidade, para que eles possam saber preservar isso no momento mais crítico da sua vida, que é entre seus 4, 5, 6 anos, até mais ou menos os seus 9 anos, que é onde eles podem ser aliciados e podem ter, sim, uma conduta hipersexualizada ou de aliciação. Tá? Também, assim, o banho com amiguinhos, eu sugiro assim, ó, que é bacana, assim, a criança ela é muito inocente,
abuso ele vem daquela coisa de a criança ter muita exposição, por exemplo, visual, né? Então TV, todo o tempo ligada, ou às vezes dormir com os pais e presenciar a vida sexual deles. E aí, isso, o irmão, crianças que têm irmão mais velhos, geralmente, eles têm a sua sexualidade um pouquinho mais precoce, tá? Porque veio o irmão, porque o irmão já pegou no deles, porque eles já trocaram essas informações. Então, entre irmãos, tem que ficar muito atento, principalmente nessa idade dos 9, 10, irmãos de 11, de 12, isso é bem importante, tá? Mas os amiguinhos têm que ficar atentos, se puder pôr de maiozinho, de biquininho, beleza, né? Mas não é tão assim, mas eu acho que faz essa atenção na hora da interação, tá? Então, é isso que eu tô, é bem isso, assim, eu não sei se tem que separar, sabe? Porque, qual a idade? Nossa! Não, mas são muito pequenininhos, assim. Sim, é muito inocente, fica na interação, cuide, fale pra ela que não pode tocar, olha, essa é a parte íntima do irmão, essa é a tua, não toque, pode machucar, né? E aí, fiquem sempre atentos. Porque, olha, gente, eu tenho situações na clínica que a criança tinha um irmãozinho bem bebezinho e enfiou o palito de dente no pipi, sabe? Só pra saber o que tem ali, né? A outra, sabe? Aquela situação moeda. Então, assim, é bem importante estar atento, tá? Pode falar. É que você comentou do caso do teu filho. Qual foi a tua conduta? A gente deve falar pro pai? Muito legal. Tá. Faltou essa parte. Como a mãe dele é uma pessoa muito aberta, minha amiga, ela é pedagoga, trabalha com criança, então eu tive liberdade de chegar até ela, né? O meu marido, eu gosto de falar dessa parte, meu marido não é psicólogo, ele é engenheiro, tá? Então ele é completamente diferente de mim, ele é uma pessoa muito razão. O que ele fez? Chegou em casa e aí eu falei, Henrique, aconteceu isso. Meu Deus, então, peraí. Então você vai. Daí eu falei, calma. Daí eu, olha, isso é uma coisa natural, não sei o que, calma. Fui explicando psicologicamente, nada a ver isso, não sei a psicologia o que é, quem manda sou eu. Daí saiu lá fora, foi lá, fingiu que foi cortar grama. Lá fora, agora esse cara vai ver. E deixa ele lá dentro, hein? Tá. Daí os pés saíram, quando saíram, ele fez assim, vocês, vem aqui. Daí foi lá na esquina, todo mundo. Olha aqui, vocês relaram a mão do meu filho, né? Então é o seguinte, se vocês fizerem isso mais uma vez, eu quero todo mundo! Os piá saíram. Eu sei que nunca mais, gente, os piá apareceram perto de casa. E o Pedro demorou 1 ano para ele voltar a brincar comigo, porque o Ricardo envolveu o Pedro nisso. Só que assim, ó, o Felipe não soube disso, tá? E eu acho que isso foi muito positivo, porque senão talvez ele não contaria mais as coisas. E aí, ele só percebeu assim, putz, o Pedro não vem mais me chamar, e o Pedro tinha as dificuldades, tá? Daí a gente até preferia assim, não, mas é dos amigos, porque você tem muito amigo e tal. Aí o que aconteceu? Daí eu fui lá na mãe, falei, olha, Ana, aconteceu isso, veja. Daí ela falou assim, sério? Eu falei, sério? Ela falou, não, eu vou ter uma conversa com esses meninos. Daí eu soube que ela chamou eles numa praça lá do lado, conversou, deu uma lavada e tal, e eu falei assim, Ana, só o seguinte, porque daí eu tive que passar o que o Felipe tinha passado, o que os meninos faziam com o Pedro. E ela, a partir daquele dia, nunca mais o Pedro ficou sozinho com os meninos. Então ela me agradeceu, ela entendeu, né? Ela foi bem receptiva. O que poderia não acontecer, tá? Mas foi um caso de sucesso. Tá? E assim, ó, o posicionamento em relação à proteção da criança, principalmente do pai, é algo importantíssimo. Tá? Na clínica já houve casos que o pai não se posiciona, o filho continua. Às vezes o filho está fazendo, eu falo, pai, você vai chegar com seu filho e vai dar uma lavada nele. E vai pôr medo nele. Porque tem idade, gente, na adolescência, na pré-adolescência, que os meninos precisam, eles têm uma necessidade, às vezes são muito levados e começam a fazer essas coisas assim, achando que tudo bem. E eles precisam dar uma lavada, sabe? Acho que é ela. Eu queria saber algumas coisas assim, como faz para denunciar um adulto, né, que está cometendo, que você fica sabendo, no caso. Isso. Você pode denunciar notícia séria. A aluna me contou como é que... Tranquilo. Você não precisa dizer teu nome, tá?
a criança não é retirada da família imediatamente, é feito um estudo social, o assistente vai ter a casa, vai observar, vai dar chance, a pessoa vai ser tratada, tá? Não vai causar uma euforia total, a primeira pessoa já vai ser presa, depois ela já a criança vai para o abrigo, não é nada disso, tá? É até demorado demais, tá? Mas é importante a sua conduta, é importante a conduta da sociedade, porque muitas vezes a gente não pode se envolver, às vezes é na família, às vezes é na escola, às vezes é professora, e sabe da situação, mas pode se colocar. Então é ou Disque 100 ou 181, tá? Vocês podem ligar, eles não pedem para você se identificar, é opcional, tá? E aí eles aprovar a situação, então? Não, eles não aprovam, eles já vão ir direto para a investigação, tá? E no caso de um adolescente que está abusando de uma criança, porque no caso, se ele não é encaminhado, com certeza ele vai se tornar um adulto. Sim, mas aí eles vão, a assistente social vai até casa e vai observar toda essa situação. E é verdade que o pedófilo ele nunca se cura disso? Sim, nunca ele assume. Ele nunca assume isso. É isso que você está querendo dizer? Não, que sempre que ele tiver a oportunidade, ele pode ser preso. Nunca supere? Nunca supere. Gente, o tratamento do pedófilo é algo bem complexo, né? A gente coloca eles muito como uma situação parecida com a drogadição. Então, é uma adição, tá? Eles precisam de medicação, precisam de terapia, precisam de internação, só que eles não fazem isso, porque eles nunca assumem que eles fizeram, nunca. Eles, na maior parte das vezes, eles não assumem as suas falhas. Então, para um pedófilo ir para tratamento é muito raro. Pode falar. Desde que ela nasce. Não, mas assim, idade, tipo 5, 6, não, é assim, ó, é muito da família, é muito dos valores, é muito daquela característica dela, das relações que ela tem, né? A sexualidade é da criança, é do ser humano. A partir do momento que ele se toca, do momento como a mãe faz as higienes, do pai, das relações, isso vai intensificar para cada uma delas, tá? Eu já tive crianças, eu atendo uma criança hoje que ela se masturba desde que ela tem 1 ano. E hoje ela tem 6 anos, o garoto, tem um menino e uma menina, mas eu vou falar do menino. Ele tem 6 anos, ele se masturba compulsivamente. Que a mãe, ela fecha a porta e deixa ele se masturbar. Porque ela acha que isso é normal, sabe? E isso já virou uma compulsão, porque desde pequeno ele descobriu o órgão sexual, a mãe não fez um stop nisso, e não olhou para ele mostrando assim, filho, vamos brincar, vamos desvincular essa situação. Não, ela achou que isso era uma coisa natural, fazia parte da sexualidade. Já a outra situação dos outros pais que são cristãos, tem uma outra percepção. A garotinha tem 5 anos, se masturba e ela tem só que os pais tentam trabalhar de uma outra forma, só que a dela é uma masturbação que porque o menino, como o órgão genital ele é externo, a tendência da masturbação do menino ser mais precoce com certeza acontece com mais frequência. A menina não, mas essa garota, ela tenta parar, porque os pais trabalham com ela essa conscientização. É feio, ela fica na cadeirinha, sabe, assim, fazendo gestos, movimentos. Então, ela tem uma situação desde também de pequenininha, e que os pais tentam fazer com que ela não conduza dessa forma, mas ela conduz. E aí, né? Então, depende muito disso. Mais alguma pergunta? Tem tempo ainda? Não, né? Então, acho que, vamos lá, mais 2 perguntas. 3, então. 1, 2, 3. Fechamos daí. Vamos lá, você. Eu queria perguntar se, na tua opinião, quem cura, mais ou menos como a professora me perguntou, né? Tipo assim, uma pessoa que já é velha, né? Já é um idoso, um vô. Você percebe, mas o que você faz, assim, no sentido, você expõe aquela pessoa, ou você tira a criança, é claro, né? Tem cuidado com a criança. Você bate de frente, você deixa o tempo curar, vai ficar velho. Não tem como te falar isso se não entender a realidade dessa família. O ideal, para já te ajudar, é assim, livrar as crianças de perto desse órgão. Porque a maior parte das vezes a dúvida é uma característica do pedófilo, gerar dúvida em quem está perto dele. Então, assim, realmente não fazer com que as crianças fiquem próximas dele é importante. Agora tem que entender toda a história, né, essa família, o contexto, para daí saber que situação
são essa pessoa realmente se prevalece de uma orientação, né, de uma dessa condição de chegar e já, ó, tá acontecendo isso, você tem que ter mais cuidado, ou então assim, cara, para com isso, porque tem pessoas que são muito abertas, são muito safadas mesmo, que tem que chegar assim, tá? Na maioria das vezes o pedófilo tem que ser assim, mas tem pessoas que tem que ter um outro jeito, tem que comer pelas bordas, se chegar, né? E aí conseguir. Então aí é cada caso uma situação bem... Você falou na dúvida, né? Que os pedófilos geram uma dúvida porque, não sei se foi isso que eu entendi, é porque, por exemplo, eu sou médica, tá? Eu sou médica. Então eu tenho uma dúvida contra uma pessoa, tipo, aquela pessoa tá sempre me despertando. Isso. Aí, o que você falou, assim, aí, o que você falou bate tudo com aquela pessoa. Então, ó, e aí assim, ó, esse clique é o sinal de positivo. Gente, quando a gente tá com uma pessoa, daí isso a gente tem que treinar muito. Quando a gente tá com uma pessoa e a gente fica assim, ó, fica estranho, ai, que sensação diferente, ai, gente, acredita nisso. Acredita porque é fato. Sabe? E a gente quer, porque a gente é muito bom, a gente não tá nisso, a gente não... Então a gente fala, não, vai pra minha cabeça, ai, para, o cara é tão legal, é pai de família, o cara é bem sucedido, olha lá, dono de empresa, fazendeiro, entendeu? Tem que acreditar nessa sensação. Aí eu vou indicar um filme que chama Dúvida. Esse filme é o filme para vocês saberem assim, ó, com um olhar técnico, o cara, que é um padre, ele abusava sim. Se você assistir o filme, até o final você fica na dúvida. Mas como eu sou terapeuta, e aí a gente já foi feito muitas discussões, o próprio diretor do filme, a ideia dele era essa, gerar dúvida. Esse filme mostra a característica do pedófilo, tá? Ele até o final gera dúvida. É muito difícil. Tá, vamos lá, você. Obrigada. O equilíbrio. É isso mesmo. Isso. Mas aí você tem que ficar sensível ao quê? O meu filho, por exemplo, chegou uma idade dele que ele olhava assim pra mim, eu olhava meu peito e falava assim, uau. Sabe? E aí ele olhava assim e falava, nossa, linda. Daí eu percebi assim, a partir de agora eu vou mexer, sabe, longe dele, mas não assim, para de olhar. Vira pra lá, sabe? Não é nada disso. Então assim, eu saí da toalha, né? Era a hora que eu ia me trocar, eu falei, filho, dá licença que agora eu vou se trocar, sabe? Light, leve, não é uma coisa assim, não pode me ver, né? E esses dias foi tão interessante, ó, meu filho tá com 12 anos. Eu estava deitado na cama, tinha acordado, aí ele foi pro meu quarto, daí eu estava deitado na minha cama e eu estava me trocando. E eu não me cuidei. Daí ele olhou e falou assim, mãe, por que as mulheres têm que usar sutiã? E ele ficou olhando. Então, tipo, ele estava olhando, olha a pergunta, por que ele fala da calça, do sapato? Ele falou do seio. Então, assim, para o menino tem essa sensação, e a menina também. Então, vocês vão ter que perceber a idade, a fase, e tem quando isso, tudo com naturalidade mesmo. A outra era essa, para finalizar. Tá. Então ó, o material, se vocês quiserem poder entregar aqueles pirulitos, no material vocês podem me ligar, tá? Eu geralmente estou em atendimento o dia todo, mas você deixa o recado, manda um e-mail, ou por e-mail, me manda o endereço, ou pegue na clínica, tá? Então eu posso mandar por Instituto Geneve no Facebook, vocês acham lá o endereço, tudo direitinho. Tem o site da clínica, que é www.institutogeneve.com.br. Vocês podem buscar, né? O valor do material é R$35, é preço de fábrica, tá? Eu não estou ganhando nada com isso, porque qual que é a ideia, gente? Quanto mais vocês adquirirem material, quiser dar para mãe, para pai, para tio, para todo mundo, esse material é assim, quem pode comprar, compra, porque esse material vai ser doado, tá? Então, assim, ó, a ideia é material social. Esse material vai ser distribuído em escola, na igreja. Então, a ideia é que eu não vou vender o material para todos. Então, eu vou vender em escola e para quem puder comprar. Quem não puder comprar vai me avisar e eu vou falar, tô mandando, tá? Ninguém vai ficar sem material. Camila, eu não posso comprar. Eu mando, beleza? Combinado? Então, fechamos. Meninas, não? Vocês, tá? E para mim, a palavra que sempre fica em relação ao que eu trabalho
espiritual que o inimigo tem investido na vida das nossas crianças. Esse tema para a minha vida é um desafio, tá? Trabalhar com esse tema é sempre muito desgastante, né? Eu falo que Deus tem derramado graça. Esse material que eu estou trazendo para vocês, que eu falei do kit, é um material que está sendo bem difícil de ser colocado em prática, e eu tenho consciência que isso é luta espiritual, tá? Porque eu tenho todas as possibilidades, tenho viabilidade, tenho pessoas interessadas, não é difícil, mas ele não sai, então a gente precisa realmente orar. E aí eu trago um pensamento, né, com vocês de reflexão de Efésios 6, versículo 12, que é assim, não, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, não adianta a gente achar que a gente vai ficar defendendo o nosso filho, como dizer, não, fugir com o adulto, né? Que a gente vai achar que a gente vai estar com eles todo o tempo e agora eu não largo mais da mão dele e não deixo mais eles em nenhum lugar, porque não é isso que a gente tem para a nossa vida, não é essa promessa que Deus tem para a gente. A promessa dele é que depois que a gente é selado pelo sangue de Jesus, é Ele quem nos derrama da graça e da misericórdia, é Ele quem vai ficar conosco todos os dias. Então, vai ser independente da nossa força, vai ser só sobre a força dele. Então, que a gente possa todos os dias estar redimindo nossos filhos, orando por eles, pedindo da graça de Deus sobre a vida deles, para que nenhuma cilada do inimigo seja tocada na vida deles. Então, gente, que a oração de vocês, a partir de hoje, seja por esse assunto, seja para que Deus possa livrar eles desse mal, né? Que possa livrar as mães, os filhos, né? De poder estar passando por essa situação muito trágica, né? Que o coração de todas as mães aqui, se algum dia já passaram por isso, né? Se algum dia já conhecem pessoas que passaram por isso, que possam estar realmente se sensibilizando e sabendo que assim, ó, não é por vocês, não é vocês que vão tratar, não sou eu que vou tratar, porque é só pela graça mesmo, tá? O inimigo, ele tem tentado e ele tenta todo o tempo. A luta que a gente tem e a destruição que causa uma situação dessa na vida de uma criança, de um adulto, é terrível. Então, que vocês estejam atentos a perceber que essa é uma situação realmente espiritual, tá? Então, assim, eu queria fazer uma oração com vocês, queria deixar que a gente possa agora fechar nossos olhos, pensar um pouquinho sobre aqueles momentos em que a gente se sentiu abusada, não como só sexualmente, mas sabe assim, naquelas palavras às vezes ofensivas, né? Eu queria que você fosse se acalmando, né? Percebendo assim, trazendo à sua memória situações em que você se percebeu sozinha, se percebeu com medo, ou se você tem estado com medo em relação à criação dos seus filhos, né? Em relação a como você vai dar conta de proteger. Então assim, que você aquiete teu coração, que você deixe Deus trabalhar, Deus ministrar e falar assim, olha, eu estou contigo, eu sou o Deus eterno, o Deus do céu e da terra e do mar. E nada do que vocês tentem fazer vai ser suficiente. Então eu queria que o Senhor pudesse trazer para a gente, Deus eterno, porque nós ansiamos por aquele dia em que só o Senhor terá poder, em que não mais veremos a ação das forças espirituais do mal. Por favor, Deus, nos proteja, seja nosso escudo, afaste Satanás e seus servos de nós, à medida em que nós sujeitamos completamente ao Senhor. Perdoa-nos pelos nossos pecados. Queremos